A gente costuma receber algumas perguntas de como a gente organiza a nossa vida financeira. Então, nada mais justo do que eu chamar minha esposa para a gente conversar um pouco sobre isso e explicar para vocês como é possível organizar a sua vida financeira, como é possível estruturar a sua vida financeira. A gente vai dar algumas dicas básicas, algumas dicas simples que você pode implementar dentro da sua casa e pode te ajudar a ter uma vida financeira melhor, a começar dando os primeiros passos de uma forma muito mais fácil. Mas antes da gente começar esse vídeo, se inscreva no canal e deixe um like aqui embaixo no vídeo. A primeira dica, que é uma situação até mais clara, até uma situação mais simples, é basicamente você saber exatamente quanto você ganha e o quanto você gasta. Então, essa questão de você saber exatamente quanto você ganha e quanto você gasta é uma questão tão simples, mas que a maioria tem muita dificuldade de saber quais são esses valores. O segundo passo é você precisa começar a investir o seu dinheiro antes de pagar suas contas. Por que é importante investir o dinheiro antes de pagar suas contas? A partir do momento em que você espera para investir no final do mês, você simplesmente não investe, porque as pessoas têm a crença de se sobrar eu guardo, porém nunca sobra. A partir do momento que você tem R$ 100 sobrando, R$ 200 sobrando, R$ 300 sobrando, você acaba simplesmente usando, simplesmente se dando o luxo de gastar com alguma coisa, porque sobrou dinheiro no final do mês. Então, o certo é, você recebe o seu salário, você tira o dinheiro do investimento e você pode começar tirando uma quantia pequena, 50, R$ 100, e a partir desse momento você investe e aí sim, você tira o resto, o que sobra para você pagar as contas, para você viver durante aquele mês. Então, a terceira dica é você não confundir o limite do seu cartão de crédito como um complemento de renda. A maioria das pessoas tem o costume de receber o salário, pagar as contas e aí acabou o salário. Ok, você quitou tudo que tinha para quitar e acabou seu salário. E aí você vive o resto do seu mês usando o limite do cartão de crédito. Gente, limite de cartão de crédito não é complemento de renda. A partir dessas 3 dicas mais básicas, a gente vai falar um pouco sobre como a gente organiza a nossa vida financeira. O primeiro, que a gente considera uma coisa muito importante, é que a gente anota tudo em algum local. Esse local pode ser uma planilha, pode ser um aplicativo que te ajuda a controlar as finanças, pode ser anotar num caderno, enfim. O que importa é que você anote em algum lugar. A partir do momento que você tem números claros para você tem como olhar para onde você pode melhorar, aonde está ruim, aonde está bom. Se você não consegue olhar para isso, se você não consegue perceber aonde você precisa melhorar, você simplesmente vai estar nadando e não sabe para onde, sem direção. No nosso caso, a gente usa uma planilha para anotar esses gastos, mas você pode anotar em qualquer outro lugar. Então, a gente costuma usar uma planilha e nessa planilha, o legal dela é que a gente já sabe o quanto que a gente pode usar para cada categoria que a gente filtra. A gente filtra em 5 categorias e a gente separa essas 5 categorias em porcentagem. A nossa primeira categoria são gastos essenciais e a gente separa para gastos essenciais 50%. Vamos supor que o seu salário seja R$ 1.000. 50% de R$ 1.000 serão R$ 500. Mas você pode me perguntar, Tamires, o que é essencial? O que a gente coloca como essencial? Conta de luz, conta de água, condomínio, aluguel. Tudo isso que é essencial, mercado, tudo isso entra em essencial. E tem que se encaixar dentro desse valor de 50%, que no caso do exemplo é R$ 500. Seguindo ainda esse exemplo de R$ 1.000, a partir do momento em que você guarda esses R$ 500 para os gastos essenciais, você vai ter R$ 300 ou 30%. 30% é a porcentagem fixa. R$ 300 é nesse exemplo de R$ 1.000, claro. Então, esses R$ 300 ou 30% ficarão disponíveis para investimentos. Por que no nosso caso, a gente considera que é importante ter 30% do orçamento disponibilizado para investimentos? A gente se baseia mais ou menos em que 70% do nosso custo de vida hoje, do que a gente tem para usar hoje, é o nosso estilo de vida nesse momento, é o presente. 30% é para a gente se pagar para o futuro. Ou seja, é para nossa independência financeira, é para conquista de objetivos, é para reserva de emergência, enfim, é para a gente estruturar nossa vida financeira do dia de amanhã para frente. E como eu venho falando nos últimos vídeos, os investimentos
são uma das melhores formas de você conseguir ou ter um bom complemento de renda ou até conseguir sua independência financeira. Então esses 30% eles vão fazer muita diferença na sua vida lá na frente. Então, como a gente falou lá no comecinho sobre o cartão de crédito, a gente separa, nessa divisão que a gente falou para vocês, a gente separa 10% para dívidas. O que se encaixa em dívidas? São aquelas parcelas que você faz no cartão de crédito, ou aquela parcelinha que você fez para comprar aquele celular novo. Tudo isso tem que entrar nesses 10%. Ou seja, no exemplo de R$1.000, seriam R$100 para dívida. Nesse caso de dívida, é onde muita gente sente o impacto de ter um mau planejamento financeiro. Com certeza. Porque as pessoas costumam se endividar muito mais do que 10%. A dívida, ela não precisa ser uma coisa ruim. Tanto que no nosso orçamento tem uma brecha para dívidas. Mas a dívida ela tem que ser de uma forma que ela não possa prejudicar o teu orçamento. Tem que ser uma coisa controlada, né? Sim, a partir do momento que você tem uma dívida, você precisa ter condições de pagá-la. E 10% do seu orçamento não prejudica os seus gastos essenciais, seus gastos importantes, porém você consegue pagar isso de uma forma tranquila. 10% do seu orçamento não vai te prejudicar, mas você tem que ter isso como um limite, impor esse limite. Porque a dívida pode ser uma coisa saudável. É muito fácil você chegar lá, comprar um celular e parcelar em 20 vezes. Tá, mas você tem que ter controle daquilo. Não é só chegar, comprar e parcelar. Nesse caso de R$1.000, se você parcela alguma coisa em 20 vezes, mas aquilo não passa dos R$100, por exemplo, que são equivalentes aos 10%, você não está com uma dívida que não é saudável. Mas o que você não pode fazer é, nesses 20 meses, você simplesmente pegar uma outra dívida e aumentar daquilo de R$100 para 150, para 200. Aí aquilo passa a não ficar tão confortável. Porque nessa fórmula que a gente tem nessa planilha, a partir do momento que você aumenta um gasto, você vai ter que tirar de outro. Com certeza, E tem aí, um equilíbrio, né? exatamente. Por isso que a gente bota a porcentagem. Quando chega no começo do mês, a gente olha a planilha, a gente sabe quanto que a gente pode gastar para cada categoria. Seguindo esse exemplo, a gente tem o supérfluo. Para gastos supérfluos, a gente considera que 5% é importante e seria o suficiente para você conseguir utilizar de uma forma que seja a sua diversão. Para muita gente, esse 5%, como eu falei também no caso da dívida, é muito pouco. É uma situação onde é quase impossível de conseguir atingir. Porém, se você quer ter um estilo de vida hoje, onde você consiga se dar melhor no futuro, onde você consiga ter mais privilégios no futuro, onde você consiga abrir um pouquinho mão de hoje pro amanhã, esses supérfluos, esses 5% vão te dar um pouquinho desse prazer, mas você vai estar sentindo que o prêmio não é hoje, o prêmio é lá na frente, é lá na frente que você vai colher esses frutos. No caso desse exemplo de R$1.000, para supérfluos seriam R$50. Pode ser pouco para algumas pessoas, mas é melhor você saber que você pode gastar R$50 e gastar aquilo de uma forma tranquila do que sair gastando sem saber quanto você pode e simplesmente passar todos os meses no vermelho. E é muito fácil a gente falar assim, mas eu vou deixar de viver hoje para viver amanhã. Não, você não tem que deixar de viver hoje para viver amanhã. É por isso que você tem essa porcentagem para você usufruir do que você quiser. No nosso caso, a gente junta os salários e divide tudo direitinho. E aí o supérfluo é 5% no total. Só que no caso, a gente ainda divide desses 5%, vamos chamar assim, do exemplo que daria R$50, ficaria 25% para o Rafael gastar com o que ele quiser e 25% para eu gastar com o que eu quiser. Então, até agora deu 95%. E os outros 5% para que é? No nosso caso, os últimos 5% a gente coloca para educação. Mas o que se encaixa em educação? Por exemplo, a gente quer fazer um curso, comprar livros, quer fazer alguma coisa do tipo que envolva educação, então no caso do exemplo de R$1.000, ficariam R$50, que são 5% para educação. Esses 5% podem fazer com que os seus R$1.000 de hoje virem 2, 3, 5 mil amanhã. Porque são eles que vão te ajudar na qualificação e melhorar o que você é hoje e vão conseguir fazer você evoluir e ter potencial para cada vez ganhar mais. E aí esse 5% de educação pode ser você querer fazer um curso para você melhorar profissionalmente, pode ser você fazer um curso de finanças, por exemplo, para melhorar a sua vida financeira, e aí fica a seu critério. Então é isso, a gente tem muita coisa para falar sobre finanças pessoais, e a gente não tem como falar tudo em um só vídeo.
Então a gente trouxe alguns conceitos básicos, falamos um pouco sobre como a gente se planeja, mas a gente pode fazer outros vídeos se vocês tiverem interesse. Então comentem aqui embaixo se vocês querem novos vídeos, deixem perguntas também se vocês têm algum tipo de dúvida em relação às finanças pessoais. E a gente pode combinar de fazer esses vídeos outras vezes, de gravarmos aqui falando um pouco da nossa experiência, do que a gente pensa sobre finanças pessoais. E uma dica, não deixa para começar a colocar em prática isso que a gente está falando aqui agora. Não deixa para amanhã não. Começa a colocar em prática agora, começa a colocar em prática hoje. Porque tudo que a gente vai adiando, a gente acaba esquecendo. A vida da gente é muito corrida e a gente acaba esquecendo e acaba não colocando aquilo que a gente aprendeu em prática. O Rafa vai disponibilizar a planilha para vocês e a planilha é super prática. Dá para você mexer pelo celular, dá para você mexer pelo computador. E é aquilo. Fez uma compra no mercado? Vai lá, preenche a planilha em essencial. Comprou uma coisinha? Vai lá e preenche. É todo dia. Comprou? Preencheu. Pagou a conta? Preencheu. Pelo menos é assim que a gente costuma fazer. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.